vivas. O planejamento aliado simplesmente presumiu que eram como as sebes num quintal suburbano e que tinham de 1,20 m a 1,5 m. Mas essas sebes antigas, de quase 2.000 anos, têm de 6 a 9 metros de altura e são extremamente densas. Elas não podem ser escaladas, tanques não podem manobrar através delas em segurança e explosivos denunciaram a posição de uma unidade. A região das sebes na Normandia ameaçava destruir totalmente a oportunidade que os aliados precisavam criar. O exército americano é um exército mecanizado e não se pode deslocar tanques e caminhões rapidamente pelas sebes, que são muito densas. O avanço dos aliados foi totalmente impedido. Passaram-se 40 dias e eles alcançaram apenas os seus objetivos do 5º dia. As fatalidades chegaram a mais de 78.000. A invasão inteira estava ameaçada. Mas a solução para escapar desse labirinto enorme está nas páginas do livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Sun Tzu diz: faça o seu inimigo se preparar à esquerda dele e ele estará fraco do lado direito. Na Normandia, França, os aliados estavam sendo bombardeados nas sebes da região de Bocage. Um terreno perfeito para as armadilhas e atiradores de precisão alemães. Os alemães têm uma palavra para o combate próximo em terrenos muito complexos e fechados. É Rattenkrieg, significa literalmente Guerra dos Ratos. Essencialmente quer dizer que a guerra é reduzida praticamente ao combate individual. 1 ou 2 homens contra 1 ou 2 outros, porque o terreno, nesse caso as sebes, não permitem manobras. Não permitem que você use os seus avanços tecnológicos, como a artilharia, o poderio aéreo e a mobilidade dos tanques, e os ponha em uso. Portanto, a luta nas sebes foi uma luta terrível. Era combate mano a mano. Mas talvez o maior perigo nas sebes fossem os tanques Panzer alemães espreitando no labirinto. Na verdade, os britânicos tinham um panfleto sobre como caçar tanques. Eles enviavam equipes especializadas de indivíduos com bazucas ou Piats, como os exércitos britânicos e canadenses chamavam, para realmente caçar tanques e para inutilizá-los. E o manual, na verdade, o compara a uma caçada a grandes animais, onde você espreita um tigre ou um elefante e tenta apanhá-lo. Finalmente, os aliados criaram uma estratégia inspirada em Sun Tzu para ajudar a livrá-los da carnificina na região de Bocage. O plano era atrair a maior parte das forças alemãs lutando em Bocage para a cidade de Cannes, deixando para trás um grupamento enfraquecido. Primeiramente porque Cannes tinha campos de pouso e eram os mais próximos de Paris. Então os alemães estavam relativamente certos que atacaríamos por Cannes. O plano aliado começou com a Operação Goodwood, um ataque aéreo fulminante contra a cidade de Cannes. Os alemães engoliram a isca e deslocaram as suas divisões Panzer para longe de Bocage, deixando apenas 1,5 divisão para trás, para segurar as forças norte-americanas nas sebes. Os Estados Unidos imediatamente aproveitaram a oportunidade e realizaram um ataque aéreo fulminante sobre o restante das divisões de tanques Panzer alemãs na chamada Operação Naja. Sun Tzu diz que você deve se comportar como a cobra. Por quê? Para que quando você é atacado pela frente, a retaguarda reforça a frente. Você ataca na retaguarda e a frente pode reforçar aquele ponto. E se você é atacado no meio, as 2 laterais podem entrar. Então, para Sun Tzu, na verdade, é o inimigo que está atacando você. E sua resposta precisa ser flexível. Com praticamente todos os tanques alemães destruídos, as forças norte-americanas conseguiram fazer um buraco na linha alemã com artilharia, tanques e infantaria. Finalmente, após semanas de frustração, os aliados conseguiram sair do Bocage. A Operação Goodwood em Cannes e o sucesso da Operação Naja na região do Bocage mudaram a equação estratégica. Os aliados, antes estagnados, voltaram à plena força. Durante toda a invasão da Normandia,
A mão invisível de Sun Tzu levou os aliados à vitória, através do uso que fizeram do engodo, previsão e de uma estrutura de comando superior que motivou o exército inteiro a lutar como um só. Sun Tzu diz: o exército vencedor percebe as condições para a vitória primeiro e então luta. O exército perdedor luta primeiro e só depois busca a vitória. A batalha entre os reinos de Wu e Chu prosseguia. A pequena força Wu de Sun Tzu estava em um campo de morte. Eles estavam cercados pelo exército de Nanghua, o primeiro-ministro de Chu. Mas Sun Tzu não estava preocupado. Enquanto o exército de Nanghua atacava, a força principal de Sun Tzu partia para capturar Ying, a capital de Chu. Quando Nanghua se deu conta de que a força principal de Sun Tzu estava decidida a atacar Ying, tinha uma decisão dura a tomar. Obviamente, ele queria matar Sun Tzu, ele queria dizimar a força sob o comando de Sun Tzu. Mas enquanto não achava que a força de Wei, o grosso da força de ataque, era uma ameaça à capital Shu, ele temia que o defensor de Ying, um outro general, receberia o crédito por defender a capital contra as forças de Wu. E como resultado, ele recuou rapidamente para defender Ying. Esse seria o erro mais colossal de Nanghua durante a guerra. No decorrer da história, Nanghua, assim como outros generais, entraram em batalhas sem dispor de todas as informações de que precisavam. Milhares de anos depois, no interior da Pensilvânia, mais um general entrou em batalha sem saber o que o esperava. Foi o general confederado Robert E. Lee, que alguns consideram o maior comandante na história norte-americana. Contudo, em Gettysburg, Lee não observou a sabedoria de Sun Tzu e pagou um preço terrível. Sun Tzu diz: nação alguma já se beneficiou da guerra prolongada. A Guerra Civil Americana é o cenário de pesadelo de Sun Tzu. Um impasse sangrento que acabaria custando mais de 620 mil vidas. De longe, a guerra mais mortífera na história americana. Em 1863, ficou bem claro para os dois lados que aquela não seria a guerra curta que todos imaginavam. Quando, na Batalha de Manassas, as damas e cavalheiros saíram da capital em suas carruagens com cestas de piquenique para observar aquela que eles acreditavam seria a primeira e última batalha da guerra, mas então todos sabiam que a guerra seria longa. A guerra afetou todos os americanos, às vezes de maneira inesperada. A Guerra Civil testemunhou a criação do primeiro hospital psiquiátrico nos Estados Unidos, o St. Elizabeth, na capital Washington, que ainda hoje está em operação. A guerra entre o Norte e o Sul também mudou a maneira como os americanos recebem a sua correspondência. Um agente do correio de Cleveland ficou tão perturbado ao ver as esposas e filhos ansiosos se enfileirando em sua agência dos correios que ele instituiu, pela primeira vez, a entrega domiciliar. Contudo, a maioria dos lares recebia apenas notícias de falecimento. Os urubus campeiros perceberam que quando viam um exército, cedo ou tarde haveria carne para comer. E enquanto as tropas se deslocavam, frequentemente, centenas de urubus campeiros voavam acima deles, apenas esperando pela carnificina, pelas feridas abertas, para arrancar os seus olhos e comer as suas entranhas como se fossem outra carniça qualquer. É uma cena pavorosa, mas toda guerra é assim. Às vezes é horripilante. Os hospitais de campanha da Guerra Civil eram açougues humanos, com braços e pernas empilhados. Só do lado da União foram realizadas cerca de 40 mil amputações e apenas 24 mil com o uso de anestesia. Médicos realizavam dezenas de cirurgias sem sequer lavar as mãos.
Era 7 vezes mais seguro lutar por toda a duração da Batalha de Gettysburg do que ser mandado para um hospital do exército.